Espero que estejam muito bem. Os meus comentários de hoje são a respeito da justificação administrativa, que na prática é basicamente a apresentação de uma petição junto ao registro de imóveis para o registrador, com o seu pedido de análise de outras provas para o seu procedimento. Por exemplo, você recebe a documentação do seu cliente, analisa toda aquela documentação, analisa o 216A, dá uma olhadinha lá no provimento 65 de 2017 ou aquele já emitido pelo seu estado e se depara com a falta ou a insuficiência de provas relacionadas a tempo, à origem ou à continuidade daquela posse. Enfim, relacionados com aquela posse que você está tentando comprovar no registro de imóveis. O que é que você vai fazer? Você vai entender quais são aqueles elementos que estão faltando e qual é a relevância deles para comprovar o que você está querendo naquele processo. Por exemplo, você conversa com o seu cliente e ele diz para você: eu não tenho esse documento de continuidade exatamente aqui, lá no começo, por exemplo. No entanto, como eu sempre morei lá, eu sei que o meu vizinho tem umas fotos que podem comprovar, porque ele fazia fotos da construção dele, que também contemplava, na época, aparecia a parte da minha construção. Nós ajudamos ele na construção da casa, ele pode também testemunhar para mim. Eu estou dando um exemplo parecido de um exemplo que eu já tive que utilizar, mas um exemplo que pode funcionar. É lógico, você vai precisar conversar com esse vizinho, pegar o relato dele, o depoimento dele, que vai ir para a ata notarial, possivelmente, e vai ir para a sua inicial. Você vai trazer esse elemento, vai chegar para o vizinho, vai fazer essa declaração, vai pegar essas provas das fotos, vai juntar tudo, vai fazer uma petição endereçada para o registrador do registro de imóveis onde está tramitando a sua ação e vai dizer: gostaria de ver deferido ou a análise, desses pedidos em razão da insuficiência ou da falta, enfim, desse tipo de prova para completar esse tipo de informação. Ele vai analisar o registrador, o seu pedido, deferindo ou não. Não se trata de fazer isso relativo para qualquer situação. Eu acho que quando a gente se depara com uma situação onde nós estamos vendo essa insuficiência dessa prova, que é importante apresentar aquela prova, mas que é insuficiente, é frágil a prova do seu cliente, você precisa se cercar de outras formas de poder levar segurança para o registrador. O registrador, ele é seguro de si para fazer aquele procedimento, para analisar e para deferir ou não. Mas ele pode ficar inseguro em relação aos elementos que você está apresentando. Então, não leve insegurança, não leve um procedimento frágil, falho, desorganizado. Procure organizar o seu processo. Procure dar uma ordem lógica e cronológica para que fique inteligível, acho que existe essa palavra, para ele, que vai analisar isso sem nunca ter visto. E esses elementos, essa justificação que possivelmente você vai utilizar, você vai trazer também de forma clara. Você não está tentando, não é uma tentativa de burlar algum fato ou de criar elementos que não existem. Não é isso. Tem que ser de forma íntegra.
íntegro o depoimento de um vizinho que realmente participou, por exemplo, da construção da casa daquele outro vizinho naquela época. Ele fez fotos por alguma razão. Acontece, é comum, você daqui a pouco não se deparou, mas acontece. Então é muito interessante, porque isso pode trazer muita relevância dentro de um procedimento. Eu já apresentei provas de vizinho que tirou fotos, por exemplo, no aniversário das crianças. Foi muito interessante que no jardim era uma cerquinha pequena e dava para ver nitidamente as pessoas, os vizinhos do outro lado no terreno, com a construção, com a casinha lá em cima. Então foi bem interessante, porque deu para utilizar para comprovar, olha como existia, olha como tinha essa situação. Então eu achei bem interessante falar sobre o tema, porque nós nos deparamos dia a dia com várias situações diferentes e nós temos dois norteadores para nós: a Lei de Registros Públicos e o provimento do CNJ. Cabe a nós interpretá-los de acordo com o nosso caso em concreto e tornar o nosso caso o mais claro e cristalino possível, com todas as provas que a gente puder, para que a gente tenha sucesso na nossa ação. Esses são os meus comentários de hoje. Se você acha que essa informação pode ser relevante para alguém, não deixa de compartilhar, não deixa de me escrever se você tem dúvida e continua curtindo as nossas informações. Por enquanto é isso aí. Um grande abraço, uma baita semana para você e um beijo.